Solicita ao primeiro secretário, Mariel Garbelotto, que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a sexta sessão extraordinária do presente ano legislativo. Senhor presidente, senhores vereadores, certifica a presença de todos os vereadores para a realização desta sexta sessão extraordinária. Certificada a presença dos senhores vereadores, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão extraordinária do terceiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Comunicando que a presente sessão foi convocada especificamente para apreciação do projeto de lei número 42 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente dessa sessão extraordinária. Projeto de lei número 42 de 2015, de 3 de novembro de 2015. Dispõe sobre a reestruturação e reorganização do Conselho Municipal de Educação, CME, criado pela lei número 879 de 97, de 29 de janeiro de 97, e da outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Educação de Fartura, CME, foi criado por força da Lei Municipal número 879 de 97, de 29 de janeiro de 97, passará a atuar com a estrutura e funcionamento determinados por esta lei. Capítulo 2. Das finalidades e objetivos. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Educação, CME, constitui-se como órgão permanente, autônomo, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo, tendo funções normativa, consultiva, deliberativa, propositiva, mobilizadora e fiscalizadora, em matérias relacionadas à educação do município. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Educação, CME, objetiva: 1. Assegurar aos grupos representativos da comunidade, através da implementação e do incentivo à gestão democrática nas escolas e no sistema de ensino, o direito de participar da definição das diretrizes da educação no âmbito municipal, concorrendo para elevar a qualidade dos serviços educacionais. 2. Propugnar para que a educação seja direito de todos, mediante o cumprimento das políticas econômicas, sociais e culturais, de modo a garantir o acesso e a permanência à educação contínua de qualidade, sem qualquer tipo de discriminação. Capítulo 3. Das atribuições. Artigo 4º. São atribuições do Conselho Municipal de Educação: 1. Fixar diretriz para a organização do Sistema Municipal de Ensino e para o conjunto das escolas municipais públicas, nos termos de sua competência. 2. Colaborar para o Poder Público Municipal na formulação da política e do Plano Municipal de Educação, bem como zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação. 3. Exercer as atribuições próprias do Poder Público local, conferidas legalmente em matéria educacional. 4. Assistir e orientar o poder público na condução dos assuntos educacionais no âmbito do município. 5. Acompanhamento da transferência e controle da aplicação de recursos para a educação no município. 6. Propor medidas e colaborar junto ao poder público municipal no que tange à efetiva assunção de suas responsabilidades, previstas em lei, em relação à educação básica. 7. Propor critérios para funcionamento dos serviços escolares de apoio ao educando, merenda escolar, transporte escolar e outros. 8. Deliberar sobre a instalação e funcionamento de estabelecimentos de ensino em todos os níveis, no âmbito do município. 9. Verificar o cumprimento de dias letivos pelas escolas do Sistema Municipal de Ensino. 10. Emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza educacional, por iniciativa própria ou por consulta de órgãos públicos, instituições educacionais, entidades da sociedade ou estudantes e seus familiares. 11. Aperfeiçoamento do regime de colaboração entre os sistemas de ensino. 12. Estímulo à colaboração entre redes e os sistemas municipais de ensino,
por meio de apoio técnico a consórcios intermunicipais e colegiados regionais consultivos. 13. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução do Plano Municipal de Educação, através da participação em comissão de monitoramento do referido plano. 14. Acompanhar o desempenho do Sistema Municipal de Ensino. 15. Participar do planejamento do Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA. 16. Designar um de seus membros para a composição do Conselho Municipal de Controle e Acompanhamento Social dos Recursos de Educação, especificamente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 24 da Lei Federal número 11.494, de 20 de junho de 2007. 17. Elaborar e alterar, quando necessário, o regimento interno do Conselho Municipal de Educação. 18. Colaborar com o Poder Público Municipal na definição da política educacional do município, no âmbito da educação básica. Capítulo 4. Da estrutura e funcionamento. Seção 1. Da composição. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Educação será composto por 17 conselheiros, escolhidos com a seguinte representação, e cada membro será eleito e ou indicado com o respectivo suplente, dentre educadores de reputação ilibada e de notório saber e experiência em matéria de educação. 1. 5 conselheiros escolhidos entre professores e coordenadores da rede municipal de ensino, como representantes dos seguintes níveis, modalidades de ensino. A. Ensino infantil, 2 representantes. B. Ensino fundamental, 2 representantes. C. Educação especial, 1 representante. 2. 1 conselheiro representante dos gestores da rede municipal de ensino. 3. 2 conselheiros representantes de pais de alunos da rede municipal de ensino. 4. 2 conselheiros representantes da sociedade civil. 5. 1 conselheiro representante da educação estadual do município. 6. 1 conselheiro representante do Conselho de Alimentação Escolar. 7. 1 conselheiro representante das escolas particulares do ensino básico do município. 8. 1 conselheiro representante do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. 9. 1 conselheiro representante do Conselho Tutelar. 10. 1 conselheiro representante da Coordenadoria Municipal de Educação. 11. 1 conselheiro representante do Gabinete do Prefeito. Parágrafo 1º. A cada membro titular do CME corresponderá um membro suplente que substituirá o conselheiro titular em suas faltas e impedimentos, ou o sucederá na sua saída definitiva do CME. Parágrafo 2º. Os membros do CME serão escolhidos ou indicados até 30 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores. Artigo 6º. Após a definição dos representantes, a Coordenadoria Municipal de Educação encaminhará ao prefeito municipal a relação dos conselheiros indicados pelos seus segmentos, para serem nomeados por meio de ato legal. Seção 2. Do mandato. Artigo 7º. Os conselheiros terão mandato com duração de 4 anos, permitida a sua recondução ao cargo, ao fim do mandato, desde que reindicado ou reeleito pela entidade ou órgão a que representa. Artigo 8º. O Conselho terá 1/3 de sua composição renovada a cada 2 anos. Artigo 9º. O conselheiro perderá o mandato em caso de renúncia expressa ou tácita, configurada esta última pela ausência de 3 sessões consecutivas ou 5 alternadas. Artigo 10. A ausência de qualquer conselheiro por mais de 3 meses, salvo por motivo de saúde ou problemas de ordem particular, devidamente justificado, será apreciada pelos membros do Conselho, que deverão tomar as devidas providências e encaminhar parecer ao prefeito municipal. Parágrafo 1º. Os conselheiros serão substituídos por seus respectivos suplentes, nos casos de licença superior a 30 dias. Parágrafo 2º. Em caso de vacância do cargo de conselheiro, o suplente será nomeado e o segmento indicará novo suplente. Artigo 11.
A função de conselheiro não será remunerada, considerados prestação de serviço de grande relevância para os interesses da comunidade local e para a melhoria da qualidade do ensino público. Seção 3, da Presidência e Vice-Presidência. Artigo 12. O Conselho Municipal de Educação terá um presidente e um vice-presidente, escolhido entre os membros por maioria simples de votos, em escrutínio secreto, com mandato de 2 anos, permitida uma recondução desde que reeleito pelos membros do CME. Parágrafo 1º. Os conselheiros do CME escolherão entre os pares o presidente e o vice-presidente na primeira reunião, que deverá realizar-se imediatamente após a respectiva posse. Parágrafo 2º. Caberá ao presidente do conselho nomear, após a sua posse, um membro titular para exercer a função de secretário. Seção 4. Do funcionamento. Artigo 13. O CME terá sua organização e funcionamento regidos por regimento interno próprio e obedecendo às seguintes normas. 1. Plenário como órgão de deliberação máxima. 2. As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando convocadas pelo presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros. 3. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente o voto de desempate. 4. O Conselho poderá instituir câmaras específicas para analisar, estudar, discutir, fiscalizar e emitir pareceres sobre temas específicos relacionados à competência do mesmo, sendo que os pareceres produzidos deverão ser submetidos à aprovação do plenário. Artigo 14. Todas as sessões ordinárias do CME serão públicas e precedidas de ampla divulgação. Artigo 15. O coordenador municipal da educação, pessoalmente ou por representante designado, terá acesso às sessões do Conselho Municipal da Educação, participando dos trabalhos sem direito a voto. Artigo 16. As deliberações de conteúdo normativo e de caráter geral do Conselho Municipal de Educação deverão ser homologados pelo coordenador municipal da educação. Parágrafo 1º. O coordenador municipal de educação deverá homologar ou vetar as deliberações, no todo ou em parte, no prazo de 10 dias, contados da data em que derem entrada em seu gabinete. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, sem comunicação ao Conselho Municipal de Educação, de veto do coordenador municipal de educação, considerar-se-ão homologadas as deliberações, as quais entrarão em vigor mediante portaria do presidente do Conselho, expedida dentro dos 10 dias seguintes. Parágrafo 3º. O coordenador municipal de educação comunicará os motivos do veto ao presidente do Conselho Municipal de Educação, dentro do prazo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 17. Caberá à Coordenadoria Municipal da Educação proporcionar condições físicas, materiais e financeiras adequadas ao bom funcionamento do Conselho, bem como disponibilizar, quando solicitado, funcionário de seu quadro para prestar serviço de ordem administrativa e de apoio ao Conselho. Capítulo 5. Disposições gerais e transitórias. Artigo 18. Ficam convalidados todos os atos administrativos praticados pelos atuais membros do Conselho Municipal de Educação para que produzam os efeitos legais e jurídicos necessários. Artigo 19. Fica revogada a Lei Municipal 879 de 97, de 29 de janeiro de 97. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 3 de novembro de 2015, assina Prefeito Municipal Hamilton César Bortotti. Questão de ordem, senhor presidente. Será que eu poderia fazer um questionamento antes de deliberar? Com a palavra, a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Peço licença para falar sentada. Senhor secretário, Cedido. eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu tentei prestar bastante atenção, mas 2 itens eu fiquei na dúvida. Primeiro, a questão da duração do conselho, 4 anos. E segundo, eu não percebi em nenhum artigo que consta que o coordenador, sendo o representante da coordenadoria, que poderia ser o coordenador da educação, não pode ser presidente como prega o plano diretor. E consta esse item em algum momento? Não. E a questão dos 4 anos? 4 anos consta.
e além de constar 4 anos, o Conselho terá 1/3 de sua composição renovada a cada 2 anos. Não. Isso prega o plano diretor. Então, eu sugeriria que ficasse nas comissões esse projeto para a gente poder conversar com a coordenadora. Não faz parte das comissões, então, apenas uma sugestão. Sim, tem que mudar porque a coordenadora não podia ser. Mas aqui não fala. Preconiza o plano diretor, então a gente tem que tomar cuidado. Já houve o projeto do Conselho da Saúde, que foi alterado. Isso, mas veio a lei, nós votamos a favor da alteração. Onde fala, senhor presidente, onde fala a respeito dos membros, aqui coloca no inciso 10, um conselheiro representante da Coordenadoria Municipal de Educação, que abre espaço para ser o coordenador. E a minha preocupação é nós voltarmos, aprovarmos uma lei que está indo contra o que é pregado pelo plano diretor. Mandato de 4 anos e 1/3 de sua composição renovada a cada 2 anos. Está estranho isso também. Está estranho também. São nada contra o projeto, mas eu acho que são 2 pontos que a gente tem que se ater e tomar cuidado. Eu consulto os vereadores para que se a gente segurasse nas comissões esse projeto para que seja encaminhado às comissões, então. Encaminhe as comissões. Mas para hoje ainda? Sim. Vamos, coloca em votação então. Deliberação? Tá. Coloque em votação quanto à deliberação o projeto de lei número 42 de 2015. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Encaminhe o projeto às comissões para averiguar para dar os seus pareceres. A sessão está suspensa por 15 minutos. 22 horas e 47 minutos. Solicito ao senhor primeiro secretário Manuel Garbelotti que certifique a presença dos senhores vereadores para que seja reiniciada a presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, certifica a presença de todos os vereadores para a continuidade desta 6ª sessão extraordinária. Havendo o número regimental e ainda sob a proteção de Deus, declaro reaberta a presente sessão, comunicando que o projeto de lei número 42 de 2015 recebeu pareceres favoráveis das comissões, estando apto a ser votado. Comunico ainda que os membros das comissões requereram primeira e segunda votação do projeto nessa mesma sessão, o que foi deferido por esta presidência. Senhor presidente, nós vereadores, eu peço a dispensa da leitura desse projeto. Coloque em votação o requerimento do vereador José Flávio Ribeiro, pedindo a dispensa da leitura. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Senhor presidente, eu peço a licença que eu gostaria de fazer a primeira emenda verbal. Com a palavra a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de apresentar a primeira emenda referente ao artigo 7º, que dá nova redação a este artigo, onde determina o mandato dos conselheiros com duração de 4 anos, sejam de 2 anos, como geralmente ocorre em todos os conselhos, até para ter uma democracia maior. Coloco em única discussão a emenda número 1 do projeto de lei número 42 de 2015, que dispõe sobre a reestruturação e reorganização do Conselho Municipal da Educação, CME, criado pela lei número 879 de 97, de 29 de janeiro de 1997 e da outras providências. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, solicito autorização para permanecer sentado. Permissão concedida. Eu, em conversa com a vereadora autora da emenda, nós percebemos aqui que no artigo 7º ele coloca que os conselheiros têm mandato com duração de 4 anos, né?
permitida inclusive a sua recondução ao cargo no final do mandato. Só que no artigo 8º, ele fala que o conselho terá 1/3 de sua composição renovada a cada 2 anos. Então fica meio confuso, porque se o conselheiro tem mandato de 4 anos, como que ele vai se renovar a cada 2 anos? O conselho. Então, há necessidade de diminuir, inclusive, o mandato para 2 anos, para igualar. Então ele tem mandato de 2 anos e ele deverá, a cada 2 anos, ser renovado pelo menos 1/3. Aí sim, o texto fica de acordo. Então, nesse sentido, eu entendi a própria emenda e a necessidade dessa alteração. Coloco em única votação a emenda número 1 do projeto de lei número 42 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, eu peço licença para fazer a segunda emenda a esse projeto. A palavra, vereadora Daniela Rodrigues Viana. Lembrando que eu peço para ser votado e que a secretaria leve a termo e conste em ata as 2 emendas, por favor. A segunda emenda, para que seja inserido no artigo 11, para inserir o parágrafo 3º no inciso do artigo 11. Artigo 5º. Desculpa, no inciso 11 do artigo 5º, que fica determinado que a coordenadora da educação não poderá fazer parte do conselho. Então seria inserido no artigo 11, o parágrafo 3º. Inserir o parágrafo 3º no inciso 11 do artigo 5º. Desculpa. Correto. Perfeito? Pode. Coloco em única discussão a emenda número 2 do projeto de lei número 42 de 2015, que dispõe sobre a reestruturação reorganizado da lei número 42 de 2015, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Educação, criado pela Lei 879 de 97, de 29 de janeiro de 1997, e da outras providências. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Daniela Viana. Eu peço aos nobres vereadores o apoio e o voto positivo para essa emenda, lembrando que consta no plano diretor que o coordenador do setor não pode ser presidente de nenhum conselho, visto que o conselho também faz parte de fiscalização. Então, como um conselho vai fiscalizar e o próprio coordenador ser presidente e permanecer nesse conselho? Então, eu peço o apoio de todos. E acredito que nós vamos estar seguindo o plano diretor e seguindo a determinação também da maioria dos conselhos. Esses dias atrás nós aprovamos uma lei que modificou a lei do Conselho da Saúde, justamente para que fosse mudado que o presidente não poderia ser o coordenador de saúde. Obrigada. Coloco em única votação a emenda número 2 do projeto de lei número 42 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 42 de 2015, que dispõe sobre a reestruturação e reorganização do Conselho Municipal de Educação, criado pela Lei número 879 de 97, de 29 de janeiro de 1997, e da outras providências, com as emendas. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 42 de 2015 com as emendas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em segunda votação a redação final o projeto de lei número 42 de 2015 com as emendas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite.